O presidente Jair Bolsonaro defendeu o uso da cloroquina mais uma vez no tratamento da Covid-19. Antes, o ministro da Saúde, como vocês viram também agora, Nelson Teich, alertou sobre o medicamento. Então, nós vamos falar agora, mais uma vez, com a doutora Nise Yamaguchi, que é imunologista, oncologista, integrante do Gabinete Federal de Combate à Crise do Coronavírus e uma defensora também da cloroquina, não é, doutora? Boa tarde para a senhora, bem-vinda mais uma vez. Essa indefinição, mais uma vez, de novo, entre o presidente e o ministro da Saúde, é uma questão técnica? Eu acho que não existe indefinição, né? A questão é que já está liberado a hidroxicloroquina e a cloroquina no Ministério da Saúde. Acho que tem alguns ajustes que precisam ser feitos, porque ali não está constando nem azitromicina e nem zinco. Fala que pode ser feito, mas o ideal seria que estivesse num protocolo bem orientado. Acho que também falta uma orientação para o sistema de saúde público, que atende na periferia, então a saúde da família, a questão das UBS, Unidades Básicas de Saúde, e como é que o paciente tem que ser encaminhado rapidamente com prescrição médica, e ainda mais a outra questão é de não se encontrar o medicamento disponível em todos os lugares. Então, não adianta a gente querer que cada estado resolva o problema, isso tem que ser algo a nível federal, que ele mande para cada estado e que os pacientes possam ter a prescrição quando o médico assim desejar, né? Fizeram uma prescrição carbonada, que ele assine um consentimento informado, enfim, isso tudo já está bem definido, inclusive pelo Conselho Federal de Medicina. Mas eu queria acrescentar uma coisa, eu estava aqui assistindo, né, curiosa, todas essas novidades que vocês mandam. Se vocês me permitem, eu queria discutir um pouquinho sobre testes, vocês me permitem? Claro, fique à vontade. É. Então, o que são esses testes, né? Existem dois tipos de testes mais comumente utilizados atualmente. O primeiro é aquele que coloca um swab no nariz e na garganta. Por quê? É a área que o vírus começa. Ele começa, por isso que ele dá aquela perda de olfato, perda de sensibilidade, por isso que ele entra no cérebro, já dá dor de cabeça. Então, dá uma pequena encefalite, uma pequena meningite viral, né? Nessa fase que toda gripe tem, toda virose tem. É claro que às vezes pode ser mais grave, mas na maioria das vezes é algo que passa despercebido. Esse teste, ele tem 40 a 50% de falsos negativos. Tipo, é negativo, mas você não sabe se é negativo. Por quê? A pessoa pode já ter passado daquele período, ela pode não ter quantidade suficiente, pode ter errado na hora de colher. Então, esses testes, todo mundo fica querendo o tempo todo, não estão assim tão definitivos para gerenciar uma conduta completa. Mas ele é interessante, porque se você tiver o teste positivo, é interessante você ficar em repouso e discute-se se se deve tratar do segundo ao quinto dia já, para não ter a chance de inflamar depois o pulmão. Depois desse tempo, você começa a ter anticorpos no sangue. No começo, você só tem o antígeno. Depois, você tem anticorpos no sangue. E você começa a criar anticorpos tipo IgA, que é a imunoglobulina ligada à mucosa. Então, a IgA é uma das primeiras, junto com a IgM, que é uma imunoglobulina ligada à inflamação, à infecção aguda. Então, se você tem o vírus, você está com o vírus, a IgM e a IgA são mais positivas. Depois de alguns dias, talvez uma semana, duas, mais tempo, a gente não sabe exatamente esse timeline, né? E pode ser que a pessoa também fique um portador saudável, ele continua com o vírus e fica lá disseminando para um monte de gente, a gente não sabe. Mas, depois de algum tempo, ela produz IgM, que dá imunidade. A IgM é uma imunoglobulina muito interessante, porque ela talvez fosse um pequeno passaporte, assim, né, para você poder trabalhar. Porque se você tiver IgM positivo, você tem mais chance de estar imune ao coronavírus. Surgiram alguns estudos na Coreia falando, não, mas você tem IgM positivo, mas você pegou de novo. Aí eles foram estudar melhor e viram que esses que estavam com PCR, que é de novo positivo na garganta, ou no nariz, ou no sangue, eram fragmentos de vírus, porque esses testes são muito sensíveis. Então, às vezes eles pegam até coronavírus de outra epidemia, que você já teve,
Às vezes eles têm, então, reações cruzadas com esses outros coronavírus, às vezes eles aparecem, às vezes eles desaparecem, às vezes eles são falsos positivos e às vezes eles são falsos negativos. Então, falso positivo é quando ele dá positivo e não é. Eu estou com um paciente que eu estou seguindo dessa maneira. Ele foi fazer um teste, IgM dele era positivo, ele não tinha sinal nenhum, e a gente não sabe até hoje, porque o PCR demora um tempo, não tinha o teste do ELISA, que é o outro teste, tinha acabado nos hospitais, então eu não conseguia fazer o outro, era um teste rápido. Então, tem várias metodologias que estão se otimizando. Hoje eu conversei longamente com o Dr. Zelenko, lá de Nova York, foi uma conversa maravilhosa, porque ele está fazendo tratamento, está tendo cura em muita gente, e aí ele vai me mandar quais são os testes que eles estão validando, porque a gente vai fazer alguns estudos conjuntos. Porque, bom, então, só para completar, esse tal do teste que é feito na sorologia e que dá negativo, mostra que naquele momento você não está com vírus e nem que você já fez a imunidade visível. Muita gente pode ter imunidade e não ter o pico de IgM, porque você não conseguiu medir. Então, você pode estar imune, mas o seu IgM não está visível. Doutora, até Alguma hoje dúvida? pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro, na saída do Palácio da Alvorada a caminho do Palácio do Planalto, ele acabou comentando, né, que ele defende o uso da cloroquina e que o medicamento não só pode, como deve ser utilizado desde o início do tratamento. A senhora também, né, como faz parte do gabinete de crise do coronavírus, de enfrentamento a esse vírus, a senhora também concorda, ou qual a sua, na verdade, a sua visão em relação quando o presidente vem a público dizendo que defende esse tipo de medicamento, por mais que ainda a ciência não tenha comprovado a sua eficácia? A senhora acredita que sempre após essa defesa deve vir sempre um alerta também para as pessoas tomarem cuidado, para procurar o médico responsável, um tratamento? Tu acha que deve ver, essas indicações devem sempre estar acompanhadas após defender o uso da cloroquina? Parece aquelas propagandas, né? Após, né? Procure o médico, não sei o quê. Tem um... Não, na realidade é o seguinte: no Brasil, isso não há necessidade, porque só é prescrito pelo médico. Então, a Anvisa já fez uma regulamentação, logo no início, de que a cloroquina, a hidroxicloroquina, que são diferentes, tá? A hidroxicloroquina é o que eu mais defendo, porque ela é menos tóxica, mas a cloroquina também é eficiente, só tem que dar doses menores, porque o grupo do Amazonas usou doses malucamente altas, né? Então, foi muito, muito deletério, inclusive para a imagem do mundo e do Brasil, esse estudo. Mas, assim, não é que eu vim para o gabinete de crise, então eu acho que é bom. Eu só vim porque eu vim esclarecer porque que eu achava bom, né? Eu comecei a estudar isso muito antes. Quando começaram os primeiros estudos na China, que mostraram que era eficiente, quando os primeiros estudos da França, do Didier Raoult, com 250 pacientes, mostrou que fazia toda a diferença, quando milhares de pacientes usaram na Itália, na França, nos Estados Unidos e agora na Ucrânia e agora na Costa Rica, etc. Quer dizer, eu escrevi hoje um editorial que a Folha publicou, que assim, too early or too late? É cedo para a gente dizer que já tem evidência científica, quantidade de pessoas que já tomou, mais de 1 milhão de pessoas tomou no mundo sem ter problemas cardíacos importantes. Tanto é que antes da pandemia, a Organização Mundial da Saúde colocava no site que não se sabia de casos graves de problemas cardíacos. Agora, de repente, por causa disso, todo mundo resolve que o problema cardíaco é o problema maior que existe. E a maioria dos pacientes não passa mal desse jeito. Agora, já existe a regulamentação, a Anvisa já deixou claro que só médico prescreve. Então, isso, se o presidente conseguir colocar a hidroxicloroquina disponível em todos os lugares que precisam dela, a prescrição é do médico e a responsabilidade é do médico, compartilhada com o paciente que deseja receber e que tem as informações necessárias. Doutora, a senhora falou sobre problemas cardíacos. Até esse foi tema de uma postagem numa rede social, no Twitter, do ministro da Saúde, Nelson Teich. Ele apontava a possibilidade de uma consequência prática do uso do medicamento serem esses problemas. Aliás, antes do ministro Teich, o ministro Mandetta estava no comando da pasta, também tinha algumas questões ainda em relação ao uso da hidroxicloroquina. Trocou-se o ministro Teich também
tem alguns questionamentos em relação ao uso desse medicamento. A senhora faz parte do grupo de apoio ali no Ministério, desse grupo técnico, e indica o medicamento. Como é que a população pode enxergar isso? Quer dizer, essa falta de unidade de discurso entre integrantes do Ministério e, enfim, e confiar nesse tipo de medicamento para tomar desde o início, como a senhora recomenda? Em primeiro lugar, vamos esclarecer que trocas de ministros não ocorrem por uma causa única, né? Existem milhares de problemas, milhares de situações que estão muito além do alcance da nossa discussão. Então, eu vou me ater às questões técnicas. Todos podem ter as suas opiniões. Aliás, a unanimidade é burra, né? A unanimidade ela não leva a muitas características boas. A discussão é saudável. Eu tive uma discussão de quase 3 horas com o Conselho Federal de Medicina, com especialistas de infectologia, das UTIs, reumatologistas que usam diariamente hidroxicloroquina por meses, médicos que usam no Amazonas, em Rondônia, no Acre, várias pessoas que utilizam por causa da malária e 5 dias não tem a mesma informação de toxicidade que tem o uso crônico. Porém, todo remédio tem efeitos colaterais. Você não pode usar Novalgina em 100% da população, porque são pessoas que podem ter uma alergia à Novalgina. Você não pode usar a aspirina em todo mundo, porque pode ter gente que vai ter problemas renais. Então, a importância da bula é que ela saliente todas as necessidades. E alguns pacientes vão ter que ser cuidados de forma melhor do que outros. Então, eu preconizo que nesses lugares, anteontem, eu acho que o Dr. Taishi, ele falou que estava na hora de começar a olhar não só no caminho de arranjar mais aparelhos de oxigênio, mais coisas assim, mas também começar a pensar como tirar os pacientes da crise, como não chegar a esse caos que nós estamos tendo hoje. Então, nós precisamos, ele falou, criar centros de diagnóstico rápido, que tenha uma tomografia, que tenha oxímetro, e eu acrescentaria que tenha um eletrocardiograma de leitura imediata, porque o espaço QT é visível, qualquer médico pode saber. O paciente tem espaço QT normal, a chance dele ter um problema com hidroxicloroquina em 5 dias é muito pequena com azitromicina, porque os dois se somam. Então, eu acho que, havendo esses centros, por exemplo, o meu ideal seria assim, o Programa de Saúde da Família, que tem um agente comunitário, ele detecta o paciente lá na favela, lá na comunidade. Ele vê que a pessoa não está bem, leva correndo, não para o hospital pronto-socorro, que ele vai ficar horas e dias lá e não tem lugar. Eu tenho um paciente que é no pronto-socorro agora faz 2 dias e não consegue um lugar para ir. Então, assim, ele vai numa unidade básica de saúde, um ambulatório, o médico faz um eletro, faz uma avaliação clínica ou telemedicina junto, prescreve e segue por telemedicina. Nós já temos isso no SUS, a gente pode seguir o paciente e para ele não ficar contaminando, ele não ficar vindo toda hora no hospital para tomar um remédio oral. Todo mundo que tem problemas cardíacos toma remédios em casa, não fica o ano inteiro no hospital tomando um remédio. Assim tem que ser também com qualquer outro remédio que não precise de internação. Agora, uma paciente que já tenha 92 anos, que tem um coronavírus, que tem problemas tal, se for tomar, tem que tomar dentro de um hospital, óbvio. Agora, o que nós temos também são estudos de pacientes muito graves que tomaram doses altas ou subdosas e aí não conseguiu se clarear, dar uma certeza do que aquele resultado seria e são propagandeados como sendo não a eficiência da cloroquina em pacientes com coronavírus. Não é verdade. Naquela população, naquele estudo que não usou braço controle, não é bom. Então, assim, tudo isso é ciência. É difícil traduzir a ciência para um olhar sem um prejuízo do ângulo que você está vendo, né? O copo cheio e o copo vazio, né?
meio cheio ou meio vazio, tudo depende de como você interpreta o assunto. Eu achei muito favorável a posição do ministro Taish de dizer que estava na hora de começar a pensar sobre isso. Eu ofereci a ele, inclusive, algumas pessoas que poderiam conversar, que já têm uma experiência mais ampla sobre essa utilização. Eu estou conversando com o secretário de Saúde do município de São Paulo, do interior da Bahia, conversando com pessoas do interior do Mato Grosso, de cidades grandes, cidades menores. O meu papel é a política. Então, eu quero que isso chegue nas pessoas. Agora, eu tive também uma notícia de que um bilionário australiano doou para a Austrália milhões de cápsulas de hidroxicloroquina. Isso é maravilhoso. Então, assim, nós não temos uma quantidade boa de sal de hidroxicloroquina. Nós conseguimos 500 quilos, porque o presidente ligou para o primeiro-ministro da Índia e conseguiu que chegasse isso, mas nós precisamos de algumas toneladas ainda. Precisamos que o Exército padronize a informação. Então, amanhã eu vou a Brasília, vou conversar com várias pessoas para tentar harmonizar isso. Mas eu acho que estamos andando bem. Doutora, o que a senhora está propondo aí na sua última... Temos ainda muitos casos que não precisariam estar ali. Desculpa, doutora, agora sim, o que a senhora está propondo aí na sua última fala é um protocolo que inclua também exames cardíacos para o uso da hidroxicloroquina? A senhora só esclarece para mim isso. E também, por que muitas vezes, eu já entrevistei a senhora algumas vezes aqui na CNN, por que a gente já está dado que o problema da hidroxicloroquina tem um efeito colateral, como a senhora mesma diz, já está dado que muitas pesquisas dizem que ela não funciona, a senhora disse que algumas utilizaram o protocolo errado, a medida errada, mas que ela pode funcionar, mas que a Anvisa já liberou e já é possível utilizar. Por que a gente está sempre voltando com esse problema da hidroxicloroquina, trazendo aqui como se ela não fosse permitida ser usada? O que falta para a gente alcançar um equilíbrio? Uma linguagem única. O que está acontecendo é que não existe uma uniformidade da linguagem. É muito recente, gente, você não muda um paradigma em 2 meses. Nós estamos construindo um Boeing enquanto estamos voando no avião. Nós estamos no meio de uma pandemia, com milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo, com situações gravíssimas, pessoas morrendo, pessoas que já não conseguiam atendimento antes, né? O Brasil já tinha uma falta crônica de leitos de UTI, já não tinha respiradores, já não tinha uma situação enorme de necessidades. Então, nós estamos com falta de uniformidade. Você me perguntou isso da outra vez, mas doutora, de novo, é que ainda, se você for perguntar, 99% das pessoas que chegam num pronto-socorro e que têm doença e que já estão com tosse, que dá mais de 25% de resposta, não conseguem um teste, não conseguem uma tomografia, não conseguem sair medicadas. E elas voltam depois em insuficiência, as que vão voltar, que é aqueles 5 a 10%, vão voltar em insuficiência respiratória. Numa nursing home, que é uma casa de idosos, 50% dos idosos vai morrer se pegar o coronavírus. Então, tem uma situação que você tem que tratar, gente. A minha angústia é que nós falamos disso há 3 meses e até hoje nós não temos esses centros para diagnosticar. Até hoje nós não temos como o paciente receber o seu remédio. Até hoje nós não temos quem faça. Não precisa fazer eletro hoje, porque se tem nos últimos meses, está bem, não tem problema, está ótimo, comece, depois você acompanha, entendeu? Mas não tem a telemedicina. Ainda o dispositivo do Ministério da Saúde fala assim, fique em casa se você estiver passando mal. Só vá se você estiver passando pessimamente. O que aconteceu? 10 mil pacientes na França morreram esperando em casa e chegando no hospital só na hora de ser entubado. Doutor... Então, isso é grave. É uma falta de harmonia entre as falas e as ações.